eu sou a Thaís Rodrigues Tesser, tenho 28 anos, sou educadora, fiz licenciatura em Ciências da Natureza, é um curso novo agora, mas ele vem da antiga História Natural, então eu sou professora de Ciências, tenho pós-graduação em Saúde Coletiva, e aí tem um motivo específico para isso. E hoje eu sou bolsista de um projeto dentro do Instituto de Saúde, que é onde eu fiz a pós-graduação, sobre saúde do adolescente, especificamente adolescentes que vivem com doença falciforme. Então é uma questão bem específica. E, bom, eu sempre estudei em escola pública, sou da Zona Leste aqui de São Paulo. Moro no bairro onde meu pai nasceu e viveu a vida inteira, a gente vive na mesma casa até hoje. E aí eu estudei em escola municipal e estadual. Não é um bairro pobre, não é periferia, mas é um bairro muito residencial, então não tem muita coisa assim no bairro onde eu moro. Assim, não tem banco, não tem supermercado, mas enfim, na região próxima tem. E a escola do Fundamental 1, do Fundamental 2 é uma escola super bacana, assim, foi bem legal, e do ensino médio nem tanto, é uma escola um pouco mais precária. Eu não tinha dinheiro para pagar a universidade, meus pais não tinham dinheiro para pagar a universidade, na época tinha a questão do Enem, então eu pensei até em prestar o Enem, tentar uma bolsa numa universidade particular, o ProUni. E, na verdade, por incentivo das minhas primas, que estudaram em universidade pública, eu cogitei a possibilidade de prestar vestibular. E aí, eu precisei começar a trabalhar para poder ter as minhas coisas, porque a gente tinha, sempre quando eu era criança, a gente teve uma vida bacana, assim, né? Meu pai trabalhava numa empresa bem grande, a minha mãe trabalhava em banco e depois que eu nasci, ela parou de trabalhar para poder cuidar de mim, eu acho que foi isso. E aí eu tinha as coisas que eu queria, os brinquedos que eu queria, as roupas que eu queria, mas em um determinado momento as coisas ficaram difíceis. Meu pai foi mandado embora da empresa depois de trabalhar 15 anos na mesma empresa e a minha mãe descobriu que estava grávida do meu irmão. E aí, de lá pra cá, foi tudo muito difícil, assim. A gente nunca passou fome, nunca passou necessidade, mas não tinha as coisas que queria da maneira como queria. Então, quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a trabalhar no açougue do pai do meu melhor amigo. E aí, só de final de semana, porque durante a semana era muito longe, era em Santo André. E aí, de semana, então, não dava pra conciliar com a escola. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar no banco onde minha prima trabalhava. E aí, eu já era próxima dela, fiquei mais próxima ainda. E aí, lá no banco, todo mundo era um banco público, então todo mundo tinha universidade, né? Mas muitas pessoas tinham pós-graduação, bastante gente tinha estudado em faculdade pública, em universidade pública. E aí eu tinha bastante incentivo, assim, das minhas primas e das minhas chefes, das pessoas que trabalhavam comigo. E aí eu resolvi prestar o vestibular, passei na USP. Foi uma baita surpresa, assim, porque, enfim, não imaginava que isso ia acontecer em algum momento. E aí foi uma saída também, porque por conta da questão de não ter dinheiro para pagar a universidade, né, então era uma boa opção. E aí o curso que eu escolhi foi porque era a nota de corte mais baixa, assim, porque eu não tinha dinheiro também para pagar cursinho, nem sabia que existia cursinho popular. Hoje eu sei que existe, mas na época eu não. Eu acho que também o acesso não era. Fora a divulgação também não tinha, acho que a quantidade que tem hoje. Mas, enfim. Aí eu fui pela nota de corte ser mais baixa porque tinha o campus da Zona Leste. Era recém-inaugurado, tinha poucos anos, assim. E aí eu prestei, não sabia nem a diferença de licenciatura para bacharelado. Fui descobrir lá e fiquei surpresa e desesperada, porque eu falei, eu não quero ser professora. Não quero trabalhar com isso, não quero passar pelas mesmas coisas que eu vi os meus professores passando. E a minha madrinha é diretora, é professora, e aí as várias histórias que ela conta, assim,
Mas durante a graduação, eu tive alguns professores que trabalhavam principalmente a área de educação, assim, que despertaram um interesse maior. Especificamente uma professora de didática que fez, acho que ela conseguiu assim mostrar pra gente um outro lado da docência. E aí especificamente no estágio obrigatório que eu fiz numa escola pública, municipal, e aí eu tive a certeza que eu queria ser professora e eu queria ser professora de escola pública, não queria ser professora de escola particular. Não tenho nada contra quem estuda em escola particular e nem professores da escola particular, meus amigos são professores da escola particular. Acho que as oportunidades que os espaços oferecem são ótimos, na maioria delas, mas eu acho que como eu sempre estudei em escola pública, eu acho que eu queria poder usar tudo aquilo que eu aprendi para poder, talvez, atingir os alunos da escola pública de alguma maneira, assim. Por algum motivo eu não lembro muita coisa, assim. Não sei porquê, mas eu lembro bastante dos meus amigos. Do ensino básico, assim, o Fundamental 1 eu não lembro quase nada. Eu sei que eu tive uma professora muito rígida no primeiro ano, assim. E aí eu sempre fui extremamente ansiosa. Hoje, fazendo terapia, eu consigo perceber que eu sou ansiosa desde criança. E aí eu tinha muito medo de ir para a escola, assim, por conta dessa professora, mas como que eu posso falar? Eu acho que ela era agressiva hoje, pensando assim. Se vocês não escreverem direito, eu vou atirar vocês pela janela e tudo mais. Mas... Você acha que... Não, era um pouco tenso, assim. Aconteceu até um momento delicado na sala com essa professora, que ela não deixou a menina ir ao banheiro e a menina fez cocô nas calças. E aí é óbvio que a sala inteira zoava a menina. E aí a menina trocou de escola, enfim, sumiu do mapa, ninguém nunca mais teve notícias dela. Mas eu digo que eu acho que ela era um pouco agressiva, porque assim, eu acho que é uma coisa muito disso que a Eliane falou, assim. O professor tem que ensinar e ele sabe, e se a criança sair sabendo ler e escrever, o professor fez o papel dele direito. Então, a turma inteira praticamente saiu do primeiro ano sabendo ler, escrever e fazendo letra de mão. E a gente vinha de um ensino que só fazia letra de forma, por exemplo. E aí, acho que é essa percepção que a gente tem. Ela fez o papel dela direito, sabe? Mesmo dizendo que ia tirar a gente pela janela, não deixando a gente ir ao banheiro. Acho que é uma coisa meio assim. Só que hoje, a minha tia tem contato com essa professora, que virou diretora de escola. E aí a escola dela é meio que um exemplo, assim. Então, acho que por isso que eu não sei dizer se foi uma coisa assustadora, se foi uma coisa bacana, enfim. Eu, enquanto educadora, acho que não é por aí, assim. Não é pela pressão, pelo medo, pela ameaça que faz as coisas. Mas eu acho que o meio, e o pouco tempo que eu tive no estado dando aula, eu acho que o meio força isso, assim, o sistema, né? O sistema estadual especificamente força meio que os professores a entrarem nessa lógica, e eu acho que os professores que não entram nessa lógica, eles precisam resistir muito para continuar lá, fazendo de uma maneira diferente. E às vezes também é uma defesa, sabe? Fazer igual os outros e fazer igual o jeito que você é forçado a fazer, porque senão você não aguenta seguir a carreira e se aposentar na profissão. Não sei, acho que meio isso, não consigo definir direito. Mas, enfim, eu aprendi a ler e escrever, e aí eu não lembro, assim, eu tive professoras bacanas depois que marcaram minha vida, na terceira série, na quarta série, mas nada de... Agora, uma coisa que me marca bastante, assim, é que em algum momento, acho que na terceira série, que era uma professora que a gente gostava muito, assim, dela, e aí no dia que ela faltou, a gente ficou escrevendo num papelzinho coisas, assim, né? Porque a gente não podia trocar pelo WhatsApp, porque nem tinha isso. Não tinha, a gente não usava celular, nem tinha, eu acho. E aí a gente ficava escrevendo num papel coisas do tipo pinto, sei lá, coisas gostosas que a gente sentia, que mais? Vagina. E aí a professora substituta pegou essa folha.
e levou a gente para a diretoria e eu passei super mal, porque se meu pai fosse chamado, ainda mais escrevendo coisas desse tipo, imagina, né? Eu não ia ser surrada porque meu pai não batia na gente, mas não batia em mim, né? Meu irmão nem existia. Mas ia ser super constrangedor, assim, porque eu tive uma criação, como a maioria das pessoas, que muitas vezes o machismo foi reproduzido, o conservadorismo e tudo mais. E aí a professora chegou e falou que ficou muito triste com a gente. E a gente foi pro caderninho negro da professora, que aí já mostra uma outra questão, que é o racismo institucional, o racismo que a gente vive diariamente e que eu particularmente só percebi depois de entrar nessas discussões, né, que o GDA aborda bastante. Mas enfim, e aí hoje eu percebo o quanto isso está presente, né, nas crianças, porque a nossa sexualidade ela está desde quando a gente está em formação, em gestação. E aí, por exemplo, naquele momento, talvez, enquanto educadora, fosse um momento então para levantar isso na sala, sabe? Uma conversa sobre isso, uma discussão, porque eu acho que foi o modo como a gente mostrou o quanto a gente queria conversar sobre aquilo. E na verdade, não, jogaram o papel no lixo, a gente foi para a diretoria, foi para o caderno negro da professora. E deixou a professora que a gente mais gostava super arrasada e chocada e chateada, sabe? E eu me sentia, eu e os meus amigos, e muitas dessas coisas eu vivi com o meu melhor amigo. E aí a gente ficou muito mal, né, por ter deixado ela mal. E hoje eu já tenho outra concepção com relação a isso. O meu ensino fundamental 2, eu mudei um pouco de a nerd da sala, que fazia tudo e que tinha um caderno lindo. E aí fiz outras amizades. E aí eu mudei um pouco esse perfil, assim. Andava com pessoas que eram consideradas maloqueiras na escola. E os meninos bebiam, fumavam. A gente tinha, sei lá, 13, 14 anos. E aí eu não lembro muito dos meus professores também. Assim, professores que me marcaram eram professores que super desenhavam e na aula de geografia faziam os mapas de latitude e longitude com desenhos lindos. São professores desse tipo que me marcaram, assim. Eu não consigo lembrar muito de muita coisa. Mas o que me marcou bastante foram os amigos, assim. Aí, nessa época, especificamente, eu me afastei muito desse meu amigo. Porque a gente, enfim, os amigos novos eram diferentes desse meu amigo e, enfim, ele sofria muito bullying, né? E eu também sofri durante uma época, hoje eu entendo, assim, eu entendo como sendo um bullying isso. E aí eu optei por me afastar porque eu tinha vergonha, assim, acho que um tinha vergonha do outro. Mas, enfim, isso passou também, ainda bem. E eu consegui conciliar essa convivência de todo mundo e meio que, bom, ele é meu amigo, vocês são meus amigos e se a gente convive tudo junto e se dá bem, ou enfim, quem não quiser andar comigo não anda mais. Mas no ensino médio eu fui para essa outra escola que não era tão legal assim, eu também pouco lembro dos meus professores. E eu realmente não entendo por que eu não consigo lembrar dessas coisas. E é uma coisa que é estranha, porque na faculdade eu precisava, né, muitas vezes lembrar disso para poder fazer algumas atividades e, enfim. E aí eu continuei com as mesmas amizades e aí era tudo legal. Esse meu amigo foi para uma outra escola, mas todo mundo era amigo e andava junto. E, enfim, eu fiz muita amizade com o pessoal da rua onde eu morava. E aí coisas que me marcaram bastante dessa época era porque eu tinha muitos amigos meninos, muitos. E o meu pai odiava isso, assim. Porque, não só porque eu só tinha muitos amigos meninos, eram uma ou duas amigas, e porque os meus amigos não eram amigos, eu acho que do jeito que eles queriam que eles fossem, né? E aí eles eram meio da pá virada, assim, na concepção dele. E eu quis começar a namorar, enfim, eu quis começar a namorar, assim, eu tinha uns 13 anos, e aí eu tive que namorar escondida por conta disso, porque eu não podia namorar, eu tinha que estudar. Tinha que estudar, o meu papel era estudar e não era namorar. Troquei de namorado, namorei 3 anos com o segundo namorado e sem ninguém saber. Todo mundo sabia, mas era cômodo fingir
que não sabia que era só um amigo, sabe? Só pra, sei lá, só pra uma menina de 14, 15 anos não tá namorando com um cara, enfim. Acho que era meio isso. E aí, o que eu vi de diferente, assim, da minha experiência enquanto aluna, para quando eu comecei a ir para a escola, só contextualizando um pouco, antes do estágio obrigatório, eu comecei a participar. Eu trabalhava muito, eu saí do banco, fui para uma indústria, eu trabalhava muito e o meu rendimento na faculdade começou a cair demais e eu precisei optar. E aí, enfim, nesse meio tempo, uma síndrome do pânico por não dar conta de tudo isso, né, da faculdade, do trabalho, de cobrança. Eu precisei escolher entre a faculdade e o trabalho. E aí eu escolhi a faculdade. Não sabia que existia bolsa de estudo, não sabia que existia nada. E aí, por incentivo muito grande da minha companheira, eu resolvi pedir os auxílios e consegui e sair do serviço. E aí, um dos auxílios permanência, né, de auxílio permanência estudantil, foi a Bolsa de Aprender com Cultura e Extensão, que é uma parte da academia, né, do tripé da academia, que não é nada valorizado, né? Hoje eu percebo, assim, que é a parte onde vamos fazer alguma coisa. Como lá na IASH, né, que é onde eu estudei, como ela está na Zona Leste, a ideia do Aprender com Cultura e Extensão era fazer uma atividade com as comunidades da Zona Leste. E aí eu vi uma vaga lá que tinha o maior número de bolsas e falei, vou me inscrever nisso. Era um projeto sobre diversidade, sobre prevenção e HIV/AIDS. Então a gente vai ficar distribuindo camisinha na escola, na faculdade no 1º de dezembro e é isso, e eu vou receber uma grana e vai me ajudar a me manter na faculdade até me formar. Só que não foi nada disso, né? Eu conheci a Beth Franco, que foi minha orientadora no projeto, foi minha orientadora no TCC. E aí mudou minha vida, porque uma das atividades era a gente fazer atividades sobre prevenção, sobre gênero, sobre sexualidade com alunos do ensino fundamental das escolas públicas da Zona Leste. E aí eu fiquei fascinada, assim, com isso. Eu gostei demais de trabalhar. Eu tinha muita vergonha de conversar e de, nossa, imagina eu lá dando uma aula, mas quando eu ia para as atividades era, nossa, realizador, assim, a gente... O que eram as atividades? Então, geralmente a gente assistia, nesse ano do projeto especificamente, a atividade era assim, a gente passava um documentário, que é o Meninas, que é um documentário gravado da Sandra Werneck, em algumas comunidades do Rio de Janeiro, e aí acompanhou a vida de 5 garotas, se não me engano, grávidas na adolescência. E tudo que elas passaram durante essa gravidez e pós-gravidez, com o nascimento das crianças. E aí, assim, aquilo era muito próximo da realidade dos alunos, das escolas onde a gente foi. E era bom e era ruim. Era bom porque a gente conseguia discutir bastante, só que em alguns momentos eu acho que talvez machucava alguns alunos e aí os alunos não queriam participar das atividades. Mas ao longo do tempo a gente fazia outras dinâmicas e isso era só mais assim, para conseguir despertar o interesse deles, o vídeo, porque era uma coisa que eles tinham pouco na escola, que era ir para a sala de vídeo, geralmente, assistir um vídeo, então era difícil. E era um momento que só eles falavam e a gente mediava, a gente fazia perguntas e eles iam falando, não tinha certo ou errado. E aí era bom porque eles falavam o que eles queriam, assim. E muitas vezes eles falavam muito. Então, abria a possibilidade de a gente trabalhar as outras atividades, que eram dinâmicas sempre... o foco era a discussão de, às vezes, gênero, às vezes, diversidade, mas o foco geral mesmo era prevenção. E aí, de DSTs, HIV/AIDS, e discutir bastante gravidez não planejada na adolescência. E aí eu adorei, assim. E nessas atividades eu consegui perceber a diferença do que era quando eu estudei para hoje, assim. Tanto em questão de tecnologia, a gente não tinha celular, não tinha nada disso. E nas atividades a gente tinha que competir com o celular, competir com o WhatsApp o tempo todo. Mas, enfim, assim, era até bacana porque às vezes a gente tentava utilizar isso, então, e tal coisa, a gente não sabe o que é, então tenta
pesquisar, então a gente dava um tempo para pesquisar e aí tirava essa ansiedade de ficar, sabe, de ficar muito tempo sem olhar o celular, enfim. Mas eu acho que era assim. E nessas escolas especificamente, o que eu percebi era a abertura. Porque a Beth, ela ia para fazer uma reunião com a direção, com a coordenação e com os professores, e depois a gente que ia fazer as atividades por nossa conta. Assim, a gente tinha a formação toda semana com ela, leitura, assistia o documentário antes, tinha toda uma discussão com ela antes, uma formação com ela e com os outros coordenadores do projeto, para depois a gente ir. E quando eu estudei, não tinha abertura para isso. E aí eu tenho essa experiência do bilhetinho que jogaram no lixo, eu fui para a diretoria. Na 8ª série, eu tinha enquete, né? Nem sei se hoje tem, eu acho que não. Mas tinha enquete, a gente respondia. E um amigo meu resolveu fazer uma enquete sexual. E aí perguntava de tudo, assim. Sua primeira vez, com quem foi, se não foi, com quem quer ser. E eu respondi essa enquete, os meus amigos todos responderam essa enquete. E aí eu arrumei uma briga com uma outra menina da escola pela enquete. E aí a enquete foi para a direção. E aí a minha mãe foi chamada dessa vez. Da outra vez não, porque eu chorei. E dessa vez a minha mãe foi chamada. E aí a diretora leu pergunta e resposta para minha mãe. 100 perguntas e respostas. Assim, hoje eu acho um absurdo, né? Foi a coisa mais positiva, assim, porque na minha casa a gente nunca teve abertura para conversar sobre isso. Nunca. Nunca conversaram comigo. A única coisa que conversava é: você não vai namorar e vai estudar. Então não tinha abertura para conversar sobre nada. E aí a diretora expôs a minha vida para minha mãe, lendo perguntas e respostas da enquete. Eu namorava com um menino escondido, que eu não podia namorar. Então foi bem delicado, assim. E aí essas escolas que eu ia no projeto eram escolas que minimamente estavam abertas a uma nova conversa, ressignificação do espaço escolar, do que o espaço escolar significa, que não, né, não só formar para ler e escrever e saber ciências, matemática, inglês. Então, essas coisas eu percebo de bastante diferença, assim. Quando chegou o estágio obrigatório, que era o que eu acho que eu mais temia, assim, na graduação, eu já estava mais tranquila, porque eu não imaginava que eu teria passado por esse período das atividades do projeto. E aí eu continuei depois de um ano como voluntária no projeto. E aí eu fui dar aula numa escola e aí deu super certo, assim. Porque a proposta que eu dei para a professora de ciências, que foi uma parceiraça, a coordenadora também foi muito parceira da faculdade, ela fez graduação junto com uma professora minha da universidade, então a gente já tinha uma abertura maior na escola. E aí a proposta era essa: olha, eu trabalho com isso na faculdade, será que a gente não poderia fazer aqui? E deu super certo, porque aí o que eu fiz? Eu tinha que fazer regência e projeto. Então, com as turmas da 7ª série eu fiz a regência, e com as turmas da 8ª série eu fiz o projeto e a gente fez assim, discutiu o vídeo primeiro, o documentário Meninas. E aí eu aproveitei nesse momento para ver o que eles queriam falar, assim. E aí eu achei que a gente ia discutir gênero e a gente ia discutir, só que eles queriam falar mesmo de primeira vez, de prazer, de orgasmo, o que era isso, o que não era. E aí a gente começou a discutir isso, assim. Eu tinha que fazer 300 horas de estágio e projeto, eu fiz muito mais, muito mais. No ano seguinte, eu já tinha terminado meu estágio obrigatório, a escola perguntou se eu podia voltar e fazer de novo o projeto, então eu fui como voluntária. E aí eu tive a ajuda de uma professora, porque eu precisava de uma professora que fosse do meu curso, para eu conseguir tirar as coisas do laboratório, porque eu usei muitas coisas do laboratório da faculdade para levar. Reagente químico, para fazer atividade sobre DST, o torso, né? Para poder levar, a escola não tinha isso. E aí uma outra professora também se mostrou super solista, assim, em autorizar a minha retirada e tudo na parceria, porque eu já não tinha mais vínculo com o estágio, né? A minha orientadora, a Beth, ela é professora de obstetrícia na IASH, então ela também, nesse momento, ela não podia me ajudar com relação a essas coisas. E aí foi super legal de novo, porque quando eu cheguei lá, os alunos que eram agora da 7ª série eram alunos da 6ª, e eles sabiam tudo que eu tinha feito no projeto no ano anterior. E eles estavam ansiosos para ter as atividades, então foi muito bom, assim, foi uma experiência muito, muito bacana.
Então, acho que essa é a diferença que eu observo de quando eu estudei. Claro que foi uma coisa específica da minha escola e uma coisa específica das escolas onde eu consegui trabalhar, mas eu acho que o geral é isso, assim, foi a abertura e foi a questão de utilizar outros recursos, né? Vídeo, internet, outros meios que a gente não usava na época que eu estudava. E que eu acho que até algumas coisas daria para usar, assim, mas que também não era muito explorado. E aí, nesse meio tempo todo, com tudo isso acontecendo, eu entrei no projeto e logo em seguida, enfim, eu já tinha o convívio com pessoas que viviam com HIV e a gente teve perdas importantes nesse meio tempo. E aí eu tive a certeza que eu queria trabalhar com isso. De alguma maneira, enquanto educadora, eu poderia talvez discutir coisas ou servir de mediadora para coisas que eu não tive. E claro que eu não acredito que a educação é a salvadora da pátria. Eu acho que, na verdade, esse discurso de que a escola faz, os educadores têm que fazer, não concordo, porque é tirar a responsabilidade de todos os outros setores, de todas as outras pessoas e jogar tudo na escola. Mas eu acho que a escola tem um papel muito grande, porque é o momento onde, quando as crianças saem do convívio ali da família e vai para o convívio de outras crianças, de outras pessoas, e vai conhecer outras diversidades. Então, eu acho que a escola não é o único espaço, os educadores não são os únicos responsáveis, mas tem sim uma responsabilidade muito grande e é uma oportunidade muito grande, eu acho, que trabalhar questões como o GDE trabalha, né, as questões que o GDE trabalha, de diferentes maneiras, de acordo com a realidade, de acordo com muito também com o que os jovens querem ouvir, saber e conversar, porque o que eu vi muito durante esse tempo, esse pouco tempo de experiência, é o que a gente quer levar para os jovens, assim, o que os educadores querem. Eu quero discutir isso, eu quero discutir aquilo. E muitas vezes você chega lá, não é aquilo que eles querem discutir, eles querem discutir outras coisas. E aí você vai continuar martelando naquilo que você acha que é legal falar, que é certo falar, ou você dá a oportunidade de ouvir o que eles querem, né? E aí fazer um trabalho em conjunto. Então, eu não acho que o fato de promover atividades, desenvolver atividades sobre prevenção, ninguém mais que não queira engravidar não vai engravidar, ou ninguém mais que não queira se infectar com HIV vai... Acho que a questão não é essa, mas acho que são as possibilidades. Você abre outras possibilidades. E quando eu estudei, eu não tive essas possibilidades. Acho que a única coisa que eu lembro que a gente teve foi uma palestra com policiais. Eu nem lembro se é essa história de ProErd que tem hoje, que meu irmão fez, que é essa formação com os policiais. Eu não sei se era isso, mas porque eu lembro muito que falaram de, porque... o que é... Alguém perguntou o que era... Acho que gozar na coxa, alguma coisa assim. E a gente levou uma lavada porque perguntou isso. É isso que eu lembro, assim, sabe? Então, eu não tive a oportunidade de conhecer outras coisas e discutir isso. E aí, eu não tinha a oportunidade de discutir em casa também, então, enfim. Não estou dizendo que foi isso que levou os meus amigos e as minhas amigas a se infectarem com HIV e aí ter as perdas que a gente teve por também falta de conhecimento da doença totalmente, assim. Era difícil acesso à informação para algumas pessoas, foi difícil saber que estava com a doença. Hoje a gente sabe todas as possibilidades que tem, as novas tecnologias. E aí eu falei, bom, não é possível que é muita coincidência tudo isso. Trabalhar com esse projeto, perder as pessoas e ver que é tão bacana ir para a escola e fazer isso. E aí eu decidi, falei, é isso que eu quero fazer. Assim. E aí eu virei, um pouquinho antes de me formar, eu virei educadora de museu.
Eu já tinha passado por um espaço de ensino não formal da própria universidade. E aí eu fui para um outro espaço, numa instituição muito conhecida em São Paulo, uma instituição de pesquisa. E aí eu fui educadora lá. Eu trabalhava especificamente com microbiologia, fui muito feliz durante os anos que eu trabalhei lá, principalmente pelas pessoas que eu conheci. E trabalhar com essa questão de educação que eu gosto muito, assim. Só que em algum momento, enfim, o cansaço, tudo de novo, eu decidi que eu ia prestar o concurso para professora. E aí eu prestei e passei. Eu já tinha passado na Prefeitura de São Paulo e perdi, não consegui assumir porque eu não era formada, não tinha diploma. Aí eu passei no estado, enfim, saí de onde eu estava e fui dar aula. E aí eu tava super tensa, né? Porque o estágio, eu sempre tinha a professora ali do meu lado me acompanhando, eu fazia uma coisa que tava super... era muito... Como eu já tinha feito várias vezes as atividades, eu tava tranquila para fazer, né? E aí, não, eu ia exercer a profissão que eu tinha me formado, né? E aí foi péssimo, assim, porque eu entrei numa escola uma escola muito grande da Zona Leste, uma escola estadual muito grande da Zona Leste. E aí com um corpo docente muito fechado, muito arcaico, não sei se é isso. Uma direção não existente, porque se eu vi a direção uma ou duas vezes foi muito. Mas uma coordenação que tinha que fazer o meio de campo de tudo isso e fazer o papel da direção, inclusive. Eu tive uma recepção muito péssima na escola, porque eu era nova e, assim, o que eu ouvia dos professores? Eu era nova, o que eu estava fazendo ali, onde eu tinha estudado, que com meu diploma eu podia ir para outros lugares, enfim, que eu tinha vindo da educação não formal e eu tinha N possibilidades de continuar trabalhando com isso, principalmente em São Paulo, pelos espaços que a gente tem aqui e em outras cidades, estados também, e que, enfim, ali não era o meu lugar. E o governo do estado fez uma coisa bem complicada, assim, né? Era a época de Copa do Mundo, ia ter eleição no final daquele ano, de 2014, e aí chamaram os professores que passaram num concurso para assumir logo depois que voltasse as férias, né? Que voltasse o recesso. Então, os professores que estavam nas vagas onde a gente ocupou, eles perderam seus cargos. Isso causou um racha entre os professores que estavam chegando e os professores que perderam seu emprego, né? E aí aconteceu isso, a professora de ciências que precisou, que foi obrigada, porque isso é uma questão de pontuação, né? Perdeu todas as aulas. E ela estava num momento difícil da vida dela, particular, e eu era a monstra que tinha arrancado as aulas dela. E aí era isso que circulava entre os alunos. Então os alunos fizeram um abaixo-assinado para a professora voltar. Eu mal conseguia dar aula. Então já todo nervosismo, você está numa experiência nova na sua vida, e aí você não consegue dar aula porque os alunos querem a professora maravilhosa de volta. E, enfim, talvez ela seja mesmo essa professora maravilhosa, mas eu não tive a oportunidade de conhecer ela porque ela não falava comigo. A escola não fez nada também para tentar mediar essa situação. Eu vi isso se repetir com vários amigos. Então, em 3 semanas eu estava de novo com síndrome do pânico. E aí eu tive que optar em exonerar. Eu podia pegar afastamento, mas eu sabia que no meu estágio probatório isso seria muito mal visto. Eu poderia não passar no estágio probatório. E eu também não sei se eu queria isso, né? Porque eu sabia que eu ia pegar uma licença e eu ia ter que voltar para aquele mesmo espaço com aquelas mesmas pessoas. E foi muito engraçado, porque um dia saindo de uma das salas, eu encontrei uma professora e falei assim, eu preciso trancar a porta. E a professora olhou para mim e falou, nossa, eu te conheço de algum lugar. E aí ela era uma professora minha, foi uma professora minha do ensino médio. Só que a gente tinha muito pouco contato, mas era uma pessoa que me acolheu, que me fez sentir minimamente melhor. E um ou outro professores que eram mais novos de idade e que, enfim,
alguns ainda na graduação, foram os poucos professores que conseguiram me enturmar, assim. Mas tinha um mês depois na escola que tinha professor que nem sabia meu nome ainda. Então aí eu escolhi, ou eu saía de licença e depois tinha que voltar para aquele mesmo ambiente, ou eu ia embora de vez. E aí foi difícil decidir, né? Porque eu ia precisar, eu ia ficar sem dinheiro, né? Eu tinha me formado, eu tinha um emprego, eu larguei tudo para ir para um sonho, que era ser professora de escola pública. E eu ia largar tudo isso e eu larguei. Eu exonerei no estado. Fiquei muito bem na primeira semana, porque eu me livrei daquele estresse. Mas depois foi difícil, porque eu não tinha emprego, não tinha nada. E aí a minha orientadora falou, tem um aprimoramento profissional em saúde coletiva. Como a gente... as pessoas perguntam, mas por que isso, né? Você se formou em ciência da natureza e fez pós-graduação em saúde coletiva. Como a gente via muito essa questão da saúde coletiva e dos direitos humanos no projeto, eu gostei bastante. Então eu falei, eu não sei o que vai ser, mas eu sei que tem uma bolsa e é isso que eu preciso, porque eu preciso me manter minimamente. Os meus pais, o meu pai ficou durante muitos anos sem trabalhar, né? A minha mãe voltou a trabalhar, a fazer faxina, é artesã hoje, enfim, faz várias coisas para conseguir dinheiro, mas mesmo assim a situação ainda não era confortável de eu poder ficar durante um tempão em casa. Tudo bem que eu ia ter o mínimo, mas não ia ter dinheiro para fazer as coisas que eu queria fazer. E o meu irmão adolescente, né, ainda não trabalhava. E aí eu então decidi prestar o aprimoramento, passei e foi muito bacana. Eu fiquei um ano, foi muito legal, porque aí eu tinha essa formação enquanto educadora e aí eu precisava dessa formação, eu acho, na área da saúde. E foi ótimo, assim, porque casou os dois, foi muito bom. E nesse meio tempo surgiu o GDE. Eu tava, enfim, me passaram que estava o processo seletivo para cursista do GDE e eu achei o máximo e me inscrevi. E aí eu conversando com a minha orientadora, ela falou assim, mas eu achei... Ela já conhecia o GDE de outros estados, né? E ela falou assim, não, mas eu acho que você devia se inscrever como tutora. Eu falei, não, mas nem tem. Porque como ela já sabia que tem tutoria e tudo mais, eu falei, não, mas o edital aberto é para ser cursista. E aí eu me inscrevi e tudo, só que logo em seguida me mandaram o edital para ser tutora. E aí eu me inscrevi, acho que já era o segundo processo seletivo. E aí aconteceu que eu não tinha a experiência de 2 anos de sala de aula para ser tutora. E aí, enfim, tudo bem. Eu consegui a vaga de cursista, eu estava por as vagas que são destinadas à demanda, né, social, porque eu também não era mais educadora. A minha passagem relâmpago pela escola enquanto educadora não existia mais. E aí eu falei, eu vou fazer o curso como cursista e ok. Só que aí tiveram uns contratempos e apareceu um segundo processo seletivo. No primeiro a gente precisou fazer, e aí eu mandei para o João o edital e eu falei, João, acho que é sua cara, vamos, né, se inscrever. E aí quando o João foi buscar o nosso diploma do curso da plataforma, o João perguntou, eu tenho uma amiga que a situação dela é essa, ela tem anos de experiência enquanto educadora, mais em educação não formal, mas não tem educação formal. Ela conseguiria? Ela conseguiria. Aí abriu o processo seletivo de novo, eu me inscrevi e teve o problema de vagas, e aí eu fiquei morrendo de medo, eu fiquei como tutora voluntária. Porque eu ainda achava que eu deveria ter feito como cursista. E aí foi uma experiência incrível, assim, porque eu tive a oportunidade de me aproximar de educadores diferente dos educadores que eu conheci. Não que os educadores que eu conheci também não sejam pessoas abertas, mas eu não pude conhecer eles, né? Então eu não sei nem como eles são, assim, talvez eles sejam pessoas maravilhosas, mas que eu não consegui acesso. E aí,
como eram educadores de diferentes escolas, e eram outras pessoas que também não estavam dando aula no momento, mas eram educadores ou tinham outras formações, a gente conseguiu, assim, enquanto tutor, conhecer um pouquinho da realidade de cada um e da vivência profissional e pessoal de cada um e como que todos aqueles assuntos atingiam essas pessoas. Então, para mim, eu sou branca, eu sou bissexual, sou umbandista, as coisas me atingem de uma determinada maneira, a minha convivência com os meus pares é de uma determinada maneira. E aí o GDE me possibilitou conhecer pessoas em outros contextos, com outras vivências, com outras diversidades. Isso foi muito rico, assim, e me fortaleceu muito para querer continuar a trabalhar com educação e agora com saúde, mas nessa vertente, assim, de direitos humanos, de sexualidade, de gênero, porque eu acho que, enfim, o tabu é muito grande, assim, muito, muito grande. A hipocrisia é muito grande, porque as coisas acontecem a todo momento e a gente finge que elas não acontecem. E a escola finge que não acontece, o educador finge que não acontece. E aí o GD acho que possibilita isso, né? Eu acho que, para além das trocas que a gente teve e dos relatos sensacionais, tanto nos diários, os projetos lindos que saíram, inclusive projetos que já tinham sido desenvolvidos e que a gente teve a oportunidade de conhecer. Para além disso, o GD é uma formação que falta. Eu, enquanto educadora, posso dizer com propriedade que eu não tive essa formação. Eu tive essa formação porque eu entrei num projeto. Mas todos os meus amigos, de todas as turmas que se formaram do meu curso, não entraram nesse mesmo projeto e não tiveram essa mesma formação. Então, o que acontece? O que a gente observa muito na escola, e aí os relatos dos professores também reforçaram isso durante o GDE, é que, assim, ninguém quer trabalhar sexualidade, especificamente. As pessoas resolvem assim, manda para a diretoria, chama o pai, expõe o aluno, faz o aluno e a aluna passar por ridículo, por uma situação ridícula, na verdade. E aí, então deixa que o professor de biologia resolve. Então deixa que o professor de ciências resolve. Porque ele não vai falar sobre corpo humano, então ele resolve isso, né? Ele fala lá do sistema reprodutor, que já é ruim falar, né, de sistema reprodutor, porque você restringe a uma única fase da vida das pessoas, como se não tivesse as outras. E aí ele já aborda tudo isso numa aula e pronto, acabou. E aí a minha formação enquanto professora de ciências é isso que os meus amigos que exercem a profissão têm. Eles chegam no momento em que eles precisam falar sobre isso e eles não têm formação para isso, né? Não que as outras profissões também não tenham, também não tem. E a de educador também não tem. Na educação básica, as minhas amigas que são professoras que fizeram pedagogia e magistério também não tiveram essa formação. Então, acho que a gente tem um problema maior por trás, que é a questão da formação das pessoas que não forma para lidar com as diversidades. A formação do educador, que eu desconheço qualquer formação de educador que tenham essas questões, a não ser os cursos que tenham uma disciplina, às vezes optativa, que você faz se você quer ou não, que tenha um professor especificamente que, por exemplo, na IASH, você tem a mesma disciplina é dada por 3 professores diferentes. Cada professor puxa por uma área. Se você se inscreve para um professor que resolve, por exemplo, dar uma disciplina puxada para isso, você vai ter a formação naquilo. Se você não escolheu porque você não conhecia, porque você não quis, você não vai ter também. Então, acho que o problema maior está aí. As atividades de diário, assim, do GDE, primeiro que eu nunca tinha sido tutora. E nunca tinha sido tutora, né, EAD. E aí eu não sabia como funcionava isso, assim, pouco que eu perguntei para uma outra pessoa e procurei na internet era a questão de, abre atividade, você faz, eu já tinha feito curso, então eu sabia que abre atividade, você faz, tem data para entregar, e tem isso, tem aquilo, você dá nota, e aí eu falei, nossa, não sei se eu vou dar conta. Quando, na formação, a gente teve a oportunidade de saber o que era, de fato, a proposta do curso e que era essa questão dos diários, eu achei sensacional. E achei muito melhor do que ter que dar nota se a pessoa escreveu certo ou errado.
Porque com relação à questão da formação, eu acho que como você passa uma vida inteira sem discutir, sem repensar a sua sexualidade, sem repensar os seus tabus, sem repensar a questão do prazer, sem repensar as diversidades, sem pôr em xeque as suas verdades absolutas, sem reconhecer os seus preconceitos, como que você passa toda uma vida sem fazer isso? E aí você chega, tem uma formação para isso, e aí você, pronto, agora você recebe o seu diplominha e você está apta a ir lá e conversar sobre isso com os adolescentes, com as crianças, na graduação, com os adultos. Então, eu acho que não é bem por aí. Por isso que eu acho que a questão é muito maior do que só a questão da formação. E aí, acho que o GDE possibilita isso, que é o momento das pessoas olharem, lerem aquele texto ou assistirem aquele relato de experiência, enfim. E primeiro, repensar na sua vida, no seu contexto, nas coisas que te marcam, que te machucam, do ponto de onde você fala, né? E aí, para depois vir a questão da formação. E aí, por exemplo, a Eliane comentou de um diário onde uma cursista falou porque os negros se deixaram ser escravizados. Eu li esse diário também. E assim, na metade eu estava chorando horrores, porque foi um absurdo, assim. A professora, ela relatou que durante uma discussão na sala dos professores e a coordenadora estava presente, a coordenadora falou isso. Existiram escravos porque os negros foram fracos e se deixaram ser escravizados. E aí o que eu respondi para essa cursista foi: bom, como que a gente vai trabalhar uma questão de racismo, seja entre os próprios alunos, seja com os pais, seja com algum funcionário, seja um racismo institucional, que a gente sabe que acontece isso em todas as instituições. Como que uma coordenação de uma escola vai trabalhar isso se a própria concepção de escravidão e de racismo da coordenadora é essa posição, sabe? Então, se a gente não consegue revisitar as nossas verdades, as nossas experiências, a gente pode ser a formação que for, sabe? A gente não vai conseguir, eu acredito que a gente não vai conseguir sair muito do que a gente tem hoje, assim, já posto. Essa questão do IAD, dos cursos que eu tinha feito, era uma coisa muito distante, assim. Você respondia, pronto, acabou, e você nem sabia quem era a pessoa que estava do outro lado dando a nota. Uma vez ou outra tinha um curso que tem um fórum e alguém te responde no fórum. No GDE foi completamente diferente, assim. A gente resolveu, eu e o meu parça, Vanderlei, a gente resolveu fazer o grupo no WhatsApp. E aí isso tomou uma dimensão que a gente não imaginava, assim. Tanto que quando acabou, né, depois de meses, essa coisa mais do curso em si, muitos da nossa turma se formaram. Eles pediram, né, os educadores pediram se a gente podia continuar com o grupo. E até hoje o grupo existe e é uma troca de cursos na área, de eventos que está acontecendo na área, assim, ou de coisas que está acontecendo, sabe? Tá rolando o abaixo-assinado da PEC da morte, sabe? E manda lá e vamos todo mundo assinar e contra isso. E assim, rolou uma interação muito bacana. A gente acabou fazendo amizade com alguns cursistas, né? E aí eu acho que isso facilitou demais esse processo, né? Essa metodologia especificamente facilitou demais o processo. Tanto não só de fazer as atividades, não isso, mas assim, do processo de como fazer as atividades. Porque eu acho que era meio difícil, como a gente queria que as pessoas tentassem se colocar naquela situação depois de ler um texto, ou enfim, depois de discutir um tema específico, como que as pessoas iam se abrir e contar experiências da vida e de coisas muito particulares, assim, sabe? Com pessoas que elas nunca viram, que tá do outro lado do computador e elas nem sabem quem são, assim. Eu acho que essa proximidade do grupo do WhatsApp e dos encontros presenciais facilitaram muito, assim.
Eu acho que dava para observar o começo do curso, eram coisas mais superficiais. Então, eu já passei por isso na minha época de escola. Eu vi isso acontecer não sei onde. Depois dos encontros presenciais, que a gente conhecia as pessoas, você é essa pessoa, você é o tutor, você é a nossa tutora. Aí a gente ficou tão mais próximo que os diários tomaram um outro rumo, assim. Tinham diários que tinham 3, 4 páginas, tinham memoriais que tinham 3, 4 páginas, da pessoa contando a vida dela desde quando ela era criança até o momento que ela estava agora, por que ela procurou o GDE, o que o GDE mudou na vida dela. E eu acho que o impacto positivo na atuação enquanto educador, eu vou falar educador porque a maioria era educador e educadora, né? Mas a gente sabe que tinham pessoas de outras áreas. O impacto que isso teve foi muito positivo, assim. Tanto de continuar atividades que eles já tinham pensado, mas de fortalecimento. Porque muitas vezes o que a gente percebeu nos relatos era que era um professor, uma professora na escola inteira querendo trabalhar os assuntos que o GDE aborda. E aí você tem todos os outros professores contra, se não contra aqueles que também não fazem nada para ajudar. E não fazendo nada para ajudar já é uma posição, né? Aquilo que a gente fala de, não discute, mas o não discutir esses assuntos já é uma posição muito importante que o educador ou, enfim, a escola está tomando, né? Tinha uma coordenação que muitas vezes também não apoiava, tinha uma direção que não apoiava. E eu acho que vendo outros educadores, mesmo que eles não eram da mesma escola, também tendo que passar pelas mesmas dificuldades e fortaleceu os educadores, assim, e as educadoras, e me fortaleceu. Em falar, tive que voltar, né? Porque as pessoas às vezes falam pra mim, nossa, mas você já estava lá, formada, funcionária pública e não sei o que, não sei o que lá. Muitas pessoas queriam estar nesse lugar e você jogou tudo pro alto. Que bom, porque jogar tudo pro alto me fez conhecer outras pessoas e outras possibilidades e ter outras formações. Então, eu acho que eles se fortaleceram e eles também me fortaleceram. As experiências deles também me ajudaram a me fortalecer. E a querer continuar, é isso que eu gosto, eu vou continuar. Então, eu acho que essa troca e a proximidade nos encontros presenciais e no grupo que a gente fez, fortaleceu essa questão de... eu estou encontrando várias dificuldades na escola para falar sobre sexualidade. Acho que para falar sobre prazer é muito complicado por essa questão. Se você quer falar sobre corpo humano, sobre sistema reprodutor, ou dizer que elas não podem engravidar, né, como se você tivesse direito sobre o corpo da mulher e sobre o corpo daquela jovem, dizer que eles têm que usar... então decidiu ter relação sexual, vai usar preservativo, que senão você vai pegar uma doença e vai morrer. Se não for nessa linha, nenhuma outra é permitida, exatamente. Se você for falar de prazer, não é permitido falar isso. Então, eu acho que muitos encontravam essa barreira e aí eu acho que o GDE veio para fortalecer. E não só para fortalecer, mas para os próprios educadores e educadoras se transformarem em multiplicadores também. Porque, por exemplo, um dos projetos, uma educadora de educação infantil, ela era da nossa turma, minha e do Vanderlei, e ela tinha mais 2 amigas da mesma escola em outras 2 turmas diferentes. E aí elas se juntaram para fazer o projeto, as 3, né, juntas, para fazer o projeto na escola. E o projeto foi propor formações com os textos do GDE, com o material do GDE, os vídeos do GDE, para os outros professores da escola. Então isso, para mim, é muito rico, assim, porque extrapolou aquela quantidade de pessoas que foi um número muito grande de educadores e educadoras, né, que foram cursistas do GDE, mas extrapolou isso, né? Conseguiu atingir outros educadores que talvez ou não tiveram oportunidade, ou não conheciam, ou tinham resistência, mas em algum momento eles tiveram a oportunidade dentro da própria escola de ter essa formação. E esse projeto, assim, todos os projetos foram
lindos e gratificantes, mas esse eu acho que é um projeto que chama bastante atenção por conta disso, assim, dessa questão que o GDE conseguiu atingir não só os professores que estavam ali com a gente, diariamente trabalhando em cima daqueles temas, mas outros professores, né? Então eu acho que esse fortalecimento foi muito importante e tudo isso, essa questão de se transformar em um multiplicador, de fortalecimento, só foi possível com essa metodologia. Eu acho que se fosse pra gente ler, porque pra gente eu digo, porque eu também precisei estudar muito, né? Eu gosto dos temas e tudo mais, mas a gente também precisa estudar e trocar figurinhas com outros educadores, com outras pessoas que também têm ideias próximas da nossa, para ir construindo e desconstruindo principalmente. Então, não bastava só ler o texto e fazer a referência do texto, sabe? Se fosse para fazer isso, a gente podia falar sobre qualquer outro assunto, ou a gente podia fazer de qualquer outra maneira diferente, né? Eu li o texto e, feminismo é isso, gênero é isso, orientação sexual é aquilo. Se não fosse essa metodologia de se revisitar, de trocar informação, figurinha, e eu acho que principalmente de não apontar o dedo. Porque, assim, eu tive o privilégio, né, dentre vários privilégios que eu tive, de estudar, de ter incentivo para algumas coisas, enfim. Eu tive o privilégio de encontrar pessoas na graduação e a minha orientadora, a Beth Franco, ela foi, foi quem deu, acho que, o pontapé inicial para abrir a porta e quem caminhou isso assim comigo, de encontrar pessoas que, quando eu reproduzia o machismo, quando eu assisti o Meninas e reproduzia, mas na hora lá tava muito gostoso, né? E aí agora tá chorando porque tá doendo pra ter o filho, sabe? E disse, olha, e se a gente pensar por um outro lado? Mas não apontou o dedo e falou assim, você tá errada, isso que você tá falando é um absurdo. Não, sabe? Tentaram conversar de uma outra maneira. Eu entendo que também existem pessoas que de tanta porrada, eu digo isso por experiência própria, assim, né? De você receber tanto preconceito, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você gosta de meninos e de meninas, isso é um absurdo, você se decide, sai do muro, que chega uma hora que você não quer mais explicar, sabe? Você fala, olha, é isso, quer, não quer, o problema é seu. Eu acho que as pessoas também têm esse momento. Mas eu aprendi muito com essa questão de falar, não, ó, vamos pensar de uma maneira diferente e aí você vê o que você acha a partir disso, né? Então, o GDE também teve isso. A gente tentava ao máximo, e é claro que muitas vezes deslizou muitas coisas, mas não dizer, olha, você, né, eu sou contra... Um diário que foi muito difícil para mim foi uma discussão sobre cota. E aí, porque, enfim, entrou nesse assunto, né, a cursista entrou nesse assunto, porque o texto era sobre racismo e tudo mais. E aí eu não estou, né, no meu lugar de fala, porque meu avô era negro e eu sou branca. Então, antes do meu avô morrer, eu nunca tinha entrado nessas discussões. Então, eu nunca tive a oportunidade de conversar sobre isso com meu avô. Então eu não sei como era, mas eu tenho certeza absoluta que as coisas que ele passou e que os meus amigos negros passam não chega nem perto, em questão racial, de etnia, do que eu passo. Então eu sou branca e é assim que as pessoas me enxergam, né? Mesmo eu tendo um avô negro, eu não sei o que é isso, não posso dizer sobre isso. Então pra mim já era difícil falar isso, né? Falar sobre gênero eu conseguia, porque, enfim... também estava no processo de conhecer mais sobre o feminismo, falar sobre essas questões relacionadas à orientação sexual também era um pouco mais próximo, mas sobre racismo era um pouco mais difícil. Mas assim, e aí eu também já fui contra a cota, e foi umas bordoadas na faculdade que me fizeram repensar isso. E aí eu falei, bom, agora a gente vai ter que discutir, né? Porque a cursista falou várias coisas. E aí, como dizer isso, sabe? E aí eu tentei, tem uma imagem na internet, que são crianças, é uma imagem muito conhecida na internet, que são crianças tentando ver o jogo de futebol, e aí fala sobre equidade, né?
E aí tem os caixotinhos, então você tem um caixotinho bem grande para a criança mais alta, você só aumenta a desigualdade, né? Então, todo mundo é ser humano, todo mundo precisa dos mesmos cuidados, mas existem cuidados específicos, né? E existem pessoas, comunidades, regiões, situações que precisam de um olhar e de uma atenção diferenciada e específica que o outro não precisa. E aí eu tentei trabalhar isso com ela, né? Não sei se eu fui bem sucedida na minha mediação, porque eu nunca tive resposta sobre isso, mas eu usei essa imagem e tentei trabalhar, assim. Mas em nenhum momento falando, olha, mesmo porque eu acho que é muito difícil você falar que a ideia da pessoa tá errada, né? Eu acho que no momento político atual do nosso país, é só isso que a gente ouve, né? Então, eu acho que essa questão da formação no GDE é isso. Em vários momentos, quando eu vejo uma pessoa sendo homofóbica com outras pessoas ou comigo, quando eu vejo intolerância religiosa, que é uma coisa que me fere bastante, né? Porque, enfim, eu enquanto umbandista, eu recebo muita bordoada, não diretamente, mas você ouve comentários e aquilo te afeta, né? Porque é a sua crença, é a sua fé, você acredita naquilo, né? Eu cresci nessa religião, né? Então é muito difícil, assim. E aí, nesses momentos, enquanto você e a pessoa, ou numa situação, você dá uma bordoada, você cutuca, você responde. Mas eu acho que no momento de troca, tanto nos encontros presenciais, quanto nos fóruns e nas atividades, nas devolutivas, eu entendia que aquilo não era o momento, porque é isso, assim, aquilo era um momento de formação e de talvez ser o primeiro momento que a pessoa tá entrando em contato com aqueles temas para reflexão, porque a gente entra em contato com esses temas o tempo todo, todos os dias das nossas vidas, assim, né? Desde sempre. Apesar das pessoas não quererem ou não aceitarem isso, a gente lida com isso todo dia. Então, mas ali era um momento de refletir sobre aquilo. Então, eu acho que se a gente... Não estou dizendo que a gente não fez isso, mas eu acho que a gente tinha muito cuidado em não fazer. Que era afastar o cursista, né? Eu podia muito bem dar uma resposta curta e grossa, ou eu podia muito bem dizer uma verdade que para mim é a verdade absoluta. E aí, como que eu podia... Aquele cursista podia ir embora e perder uma possibilidade, talvez, de refletir sobre aquele assunto. Ou, às vezes, naquele momento, não fazer sentido algum. As inúmeras vezes que a gente mandou perguntas, assim, eu tentava trabalhar sempre assim, fazer uma evolutiva, trazendo coisas da minha vida e fazer perguntas puxando aquilo que o aluno trouxe. E a maioria das vezes a gente não tinha resposta, mas não necessariamente ele não refletiu sobre as perguntas que eu fiz, não necessariamente ele não leu a minha devolutiva, às vezes ele leu, e se ele leu e ele refletiu sobre aquilo, tá ótimo, não precisava me devolver, sabe? Escrever de novo, respondendo as minhas questões. Não, sabe? Ou se ele também não refletiu naquele momento e aquilo fez sentido lá na frente, ótimo também. E é isso, assim, então eu acho que o GDE, esse exercício foi muito importante, também pra gente enquanto tutor e tutora. Porque é isso, às vezes eu tô armada, sabe? Por exemplo... eu estou emocionada, muito emocionada, porque sábado eu me formei, agora eu sou uma promotora legal popular. E assim, eu não me reconheci enquanto feminista, comecei a me reconhecer e foi durante 9 meses de curso que eu me fortaleci, né? Com várias outras mulheres. O curso que eu fiz foi pela União de Mulheres de São Paulo, então a fundadora é a Melinha Teles, que é assim, a experiência de vida dela é sensacional, para quem não conhece... Procura conhecer, né? Tem um histórico na ditadura muito, muito marcante, assim. E então, às vezes, eu tô num momento, assim, emocionada por ter me formado, pela responsabilidade que vai ser isso daqui pra frente. E também eu tô bem intolerante, sabe? Com um macho que quer dizer o que eu tenho que fazer do meu corpo ou não fazer... enfim, com amigos não, com pessoas que eu convivo e que querem, né, determinar o que as mulheres podem ou não podem, que quer silenciar mulheres. Então eu tô nessa fase bem bruta, assim. Mas eu acho que não é por aí que a gente atinge, por exemplo, as pessoas no momento de formação.
Eu quero dizer que essa metodologia especificamente que o GDE também é uma escolha, né? Ter ido por esse lado. Então, eu acho que foi uma escolha muito acertada nesse momento, muito feliz. E eu acho que eu, enquanto tutora, me formei, me reavaliei, refleti. Eu acho que os cursistas também tiveram essa possibilidade. O contato que a gente ainda tem com alguns cursistas, não é com todos, mas com alguns, é grande ainda, apesar de não ver sempre, de não conversar sempre, mas tem cursistas que a gente tem um carinho muito grande, porque a gente conseguiu manter esse vínculo, né, e em formação e encontrar os cursistas, né, em outras formações, assim, e encontrar os cursistas lá e fazer a formação junto é muito bacana, assim. Então, eu acho que todas essas formações são importantes, mas também o modo como elas são conduzidas é muito importante. O modo como o GDE foi conduzido, o modo quanto o curso de promotoras legais é conduzido, isso também faz muita diferença. É difícil conciliar várias coisas ao mesmo tempo, então foi difícil também estudar, fazer pós-graduação, ser tutora do GDE e querer ir no seminário de gênero, querer ir no debate sobre a política, querer fazer tudo isso ao mesmo tempo é difícil. Mas eu sinto muita falta, assim, né, dessa proximidade e dessas reflexões, assim. Sinto muita falta dos cursistas, dos encontros presenciais, das comidas gostosas. Então, acho que o que eu tenho para dizer, assim, é que se a pessoa sente que aquilo não tá bom naquela situação, ou que, por exemplo, não tá legal não ser ouvida por ser mulher, não tá legal as pessoas não levarem em consideração o que você fala porque você é mulher, ou não tá legal passar por uma violência, seja ela psicológica, física, não tá legal a situação no seu ambiente de trabalho, por qualquer que seja a discriminação, a não aceitação, a convivência com a diversidade, a gente precisa procurar outras oportunidades, outras pessoas que possam nos ajudar a fortalecer, pessoas que às vezes estão mais lá na frente, né, que tiveram outras experiências, que já passaram pelas mesmas coisas que a gente passou ou que estão passando, e se fortalecer, sabe? Se fortalecer e fazer aquilo que a gente acredita que possa fazer a diferença. Eu acho que parece meio um clichê, mas eu acho isso muito importante, assim. Eu, enquanto educadora, querer que, nossa, todos os educadores sejam super abertos para trabalhar com a diversidade, com assuntos diversos, é meio impossível, porque é da pessoa, é das relações, é do momento. Mas eu gostaria, assim, que os educadores e educadoras tivessem a oportunidade de conversar sobre os assuntos. E os profissionais da área da saúde também, né? A gente vê muito essa questão da saúde enquanto doença e tudo mais, e não é só isso. É também isso, mas é o bem-estar, a vivência, né, de tudo que a gente pode ter. Que todos esses profissionais pudessem ter experiências de formação como essa e como outras que eu passei. Então, se a gente está incomodado ou se a gente... Porque eu acho que é em algum momento de incômodo, assim, que surge essa vontade. Inclusive, que seja só para ganhar uns pontinhos para evolução de carreira, que a gente ouviu bastante isso. Eu vim procurar o GDE porque isso vai dar pontos para eu ter uma evolução de carreira. Eu procurei o projeto lá porque eu precisava de grana, eu procurei a minha pós-graduação porque eu precisava de grana. E eu procurei por um motivo e, na verdade, esse motivo me abriu, assim, a possibilidade de fazer aquilo me abriu o leque para várias outras coisas. Então, se por algum motivo os educadores estão ali, os profissionais da saúde estão ali numa formação para trabalhar a diversidade e para exercer na sua vida pessoal, no seu dia a dia e na sua vida profissional esses assuntos de uma maneira mais humana, que eu acho que é isso o foco específico, né? É lidar com o outro, minimamente se colocando no lugar do outro, e lidar ele enquanto uma pessoa e não só mais um aluno
ou mais um paciente, ou mais um qualquer outra coisa, e reduzir a um jovem que não tem nada na cabeça, ou uma pessoa que tem a doença X, né, a doença X, a gente pode mudar. E aí eu posso fazer isso no meu dia a dia, enquanto educadora, enquanto profissional da saúde, eu posso fazer isso no meu dia a dia. E eu acho que eu posso atingir muitas pessoas e essas pessoas atingirem outras pessoas e ir mudando o ambiente em que eu trabalho e que eu convivo. Então, acho que é isso. Assim, se a gente acredita numa coisa, ou se a gente está incomodada com uma coisa, ou tudo isso junto, vale muito a pena buscar por essas oportunidades, sabe? E realmente tentar fazer a diferença naquele ambiente onde a gente está e onde a gente passa os nossos dias, assim. Eu acho que é muito válido. E eu sinto muito a falta disso, assim, de trocar com os educadores, que eu gosto muito dessa área e ver como que tá isso hoje na escola. E o GDE possibilitou isso, assim, durante meses. Foi muito gratificante, assim. Então, acho que me fortaleceu, me faz continuar buscando as minhas inquietudes, as minhas desconstruções para tentar minimamente ajudar a transformar o meio em que eu vivo num meio melhor, para lidar e para eu poder ser mais quem eu sou. É isso.